benevolente, espirituoso, mestre, amigo, irmão Nazareno, nosso grande mestre, Jesus Cristo. Que o Senhor esteja conosco aqui nesse momento, que o Senhor seja nosso grande padrinho, nosso grande mentor, nosso grande orientador. Todas as almas que atuam nesse terreiro, nesse dia, nessa hora e ao longo de toda a sua existência, possam estar presentes, favorecendo o ambiente astral para que possamos iniciar os trabalhos. Como quero aproveitar o momento de estarmos um pouco mais fechados, não vou me aprofundar na oração que invoca, mas nos cânticos que também invocam a presença dos nossos companheiros. Hoje, excepcionalmente, vamos saudar na corrente, de forma aberta, porque saudamos ele muitas vezes. Pedindo que purifique, que neutralize, que higienize, que se façam presentes na nossa vida, nesse período de final de quaresma, porque sabemos que, apesar da aparente mansidão, estamos em quaresma. Então, Vovó Joana era abelha rainha, se feitiço fosse mel. Vovó Joana era abelha rainha, ela pega naqueles búzios, ela conta sua vida e a minha. Ela pega naqueles búzios, ela conta sua vida e a minha. Se você tá se perdendo, se você tá enrolada, se você tá caminhando, mas seguindo a rua errada, fala com vovó Joana, sua vida tá ajeitada. Fala com vovó Joana, sua vida tá ajeitada. Se feitiço fosse mel, vovó Joana era abelha rainha. Se feitiço fosse mel, vovó Joana era abelha rainha. Ela pega naqueles búzios, ela conta sua vida e a minha. Ela pega naqueles búzios, ela conta sua vida e a minha. Se você tá se perdendo, se você tá enrolada, se você tá caminhando, mas seguindo a rua errada, fala com vovó Joana, sua vida tá ajeitada. Fala com vovó Joana, sua vida tá ajeitada. Pai preto que vem trabalhar, é pai preto que vem trabalhar. Oi, pede a benção, pai preto. Oi, pede a benção, pai preto. Bota a mão no cruzeiro e vem pro terreiro. Bota a mão no cruzeiro e vem pro terreiro. É da Guiné de sal. É da Guiné de sal. É pai preto que vem trabalhar. É pai preto que vem trabalhar. Eu andava perambulando sem ter nada pra comer. Fui pedir às santas almas para vir me socorrer. Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou. Meu divino Espírito Santo, viva Deus nosso Senhor. Foi as almas que me ajudou, foi as almas que me ajudou. Meu divino Espírito Santo, viva Deus nosso Senhor. As almas dão, as almas dão, pra quem sabe aproveitar. As almas dão, as almas dão, pra quem sabe aproveitar. meu Senhor da senzala, Meu senhorzinho, ele vem cansado. Meu pai Joaquim, meu senhor da senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado. Meu pai Joaquim, um grito de liberdade nele ecoou quando Oxalá chamou. Deus lhe deu toda a paz pela humildade. Hoje ele nos traz
senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado, meu pai Joaquim, meu senhor da senzala, meu senhorzinho, ele vem cansado, meu pai Joaquim. Um grito de liberdade nego ecoou quando Oxalá chamou. Deus me deu toda a paz, toda a humildade. Hoje Ele nos traz a caridade. Luanda, oh Luanda, como é tão lindo Pai Joaquim, nossa banda, oh Luanda. Luanda, oh Luanda, como é tão lindo Pai Joaquim, nossa banda. Luanda, Luanda, terra da macumba, do batuque, do canjerê, terra da macumba, do batuque, do canjerê. Vou chamar vovó, vou chamar vovô. Luanda, Luanda, terra da macumba, do batuque, do canjerê, terra da macumba, do batuque, do canjerê. Eu vou chamar vovó, vou chamar vovô. Luanda, Luanda, terra da macumba, do batuque, do canjerê, terra da macumba, do batuque, do canjerê. Eu vou chamar vovó, vou chamar vovô. Adorei as almas. Adorei as almas. tem um velho, e esse velho canta assim. Caminhos que tem espinhos, lá na frente tem jardim, na senzala tem um velho. Esse velho canta assim. Caminhos que tem espinhos, lá na frente tem jardim, é um jardim de flores, é um jardim de luz, a flor é o amor, é a luz do caminho, é Jesus, na senzala tem um velho. Esse velho canta assim. Caminhos que tem espinhos, Lá na frente tem jardim, na senzala tem um velho. esse velho canta assim. Caminhos que tem espinhos, lá na frente tem jardim, é um jardim de flores, é um jardim de luz, a flor é o amor, e a luz do caminho é Jesus. Adorei as almas. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, foi quem me trouxe aqui. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Senhora do Rosário, Foi quem me trouxe aqui. Senhora do Rosário, Foi quem me trouxe aqui. a água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. A água do mar é santa, eu vi, eu vi, eu vi. Adorei. Adorei as almas. Fortalecidos por essa energia divina, cósmica, da essência dos nossos sábios pretos velhos, vamos respirar fundo
invocando a presença de Deus, invocando a presença do nosso amigo Mestre Jesus, relaxando a nossa mente, nosso pensamento, pedindo nesse instante que a presença de Deus se manifeste dentro de cada um de nós. Vamos respirar mais profundamente ainda nesse momento e nos libertar dos pensamentos que nos impediam a alma, dos pensamentos que nos perturbam, dos problemas comuns a todos nós seres humanos, e vamos magicamente, porque somos umbandistas e acreditamos em magia, vamos transferir o nosso padrão vibratório para a frequência divina do nosso Pai Oxalá. Vamos pedir que no sincretismo, dentro da energia de nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos invocar a energia do Sol, a energia da Lua, elementos cósmicos vibrados na essência de nosso Pai Oxalá, para que a Lua ilumina os caminhos nossos na noite, na escuridão, nos mostrando sinais de encontro com a pátria espiritual, e o Sol, que nos aquece durante o dia, também mostrando os horizontes que nos levam ao encontro com a pátria espiritual, possam aquecer a nossa alma, acalentar o nosso espírito, confortar a nossa matéria e assim abençoar a presença do nosso anjo guardião, dos nossos mentores espirituais, para que possamos iniciar a nossa corrente dessa terça-feira da noite de hoje, ao longo desses 13 anos no Centro Espírita Casa do Futuro. Vamos respirar fundo, mais uma vez cada um convidar o seu anjo guardião para estar ao seu lado, para que possamos absorver em profundidade tudo aquilo que será dito aqui na noite de hoje. Louvado seja. Sincero e seu Espírito, São Kardec, capítulo 7, Laços da Família. Porque entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de atenções. Os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio um instinto de conservação dos seres aos quais ela deu à luz. Quando esses podem bastar a si mesmos, sua tarefa será cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para se ocupar com os recém-vindos. Essa pergunta leva muita gente a uma reflexão muito equilibrada do que seja instinto, né? Porque comparando a natureza animal com a nossa natureza humana animal, os animais são, depois de uma certa idade, de uma certa maturidade, são largados no mundo para sobreviverem a partir do seu próprio instinto. Instinto de sobrevivência, que vai levar eles a comer, senão morrem, hidratar-se, beber água, senão também morrem, e a realizarem o coito sexual quando da necessidade de reprodução da sua espécie. Alguns animais são levados ao cio e tudo mais. Ou seja, os animais se alimentam por pura necessidade de sobrevivência. Os animais descansam porque precisam do repouso, do sono, para a luta diária no dia seguinte, para estarem em condições de se defenderem daqueles que são seus predadores na cadeia alimentar, né? E fazem as suas lutas somente quando atacados, né,
e que esse ataque possa colocar em xeque a sua vida, ou os seus, né? Os animais protegem seus filhotes, né? E só são levados ao sexo no momento de reprodução da espécie. Nós nem sempre comemos para matar a fome, nós nem sempre dormimos o suficiente para estarmos inteiras no dia seguinte, na luta diária, aí já entramos com déficit de energia. Nós, obviamente, não fazemos sexo pela necessidade de reprodução da espécie, né? Então a gente nem sabe se o planeta está entrando em extinção humana, não está, né? Mas se estivesse, teríamos que repensar isso, né? Mas não é o caso, na verdade, até o contrário. O planeta está com superpopulação e isso está contribuindo para poder acabar mais rápido com o planeta, né? A gente gasta mais água do que tem, a gente polui muito mais do que o país pode suportar, do que o planeta pode suportar. Enfim, essas questões ambientais que nos são muito caras na questão religiosa, mas que nesse momento a gente não vai aprofundar. Então, o que a gente pensa como comparação dessa questão dos instintos humanos com os instintos nossos de sobrevivência, né? Significa que, obviamente, o ser humano ainda não chegou no seu entendimento da sua própria essência. Porque a gente se perde nisso que os animais fazem muito bem. Ou seja, o instinto da fome, da alimentação, o instinto do sono, o instinto... A gente não vê o animal lutando com sono. Não vou dormir não, porque eu tenho que tomar mais um copinho. A festa está muito boa. Não vou dormir não, porque eu tenho que fazer serão. Eu tenho que trabalhar mais para ganhar um dinheiro extra. Porque ele sabe que vai faltar aquela energia. Então, no tempo de trabalho dele, ele... Né? Não que a gente não deva fazer serão no nosso trabalho, em absoluto. Mas às vezes a gente precisa entender se a gente está fazendo serão para poder ganhar mais ou se a gente está gastando energia fingindo que estamos fazendo alguma coisa que não estamos fazendo. Sobretudo quando o dinheiro não é rentável. Quando esse dinheiro desse possível trabalho extra não é rentável. Aí está tendo um gasto de energia. Poucas das vezes é uma fuga da nossa casa, da nossa vida, dos nossos laços familiares, da vida infeliz que às vezes a gente está levando e a gente não quer. Muitas pessoas fazem isso, né? Existe o processo depressivo mais conhecido, que é aquele que a pessoa fica triste, ela fica moada, ela se isola dentro de casa. Ela fica apática, não quer trabalhar, inclusive. E existe o processo inverso da depressão, que é a pessoa fazendo tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, e não, poucas das vezes, se ocupando em demasia com o trabalho. Mãe Flávia está condenando o trabalho? Em absoluto. A gente só precisa saber se a gente está trabalhando mesmo porque a gente está com necessidade ou se não é, na verdade, uma fuga. Às vezes é uma fuga de alguma coisa, né? Coisa que os animais não fazem, porque eles sabem que vai faltar aquela energia. Então, se eu trabalho demais e me falta energia para manter, inclusive, a minha saúde integral, ou seja, a minha saúde orgânica, a minha saúde emocional, a minha saúde física, significa que no dia seguinte eu estarei, e no dia seguinte nos dias seguintes, mais frágil para o meu predador. Quem é o meu predador? São os inimigos ocultos e também os meus concorrentes. Porque a gente tem concorrência, né, na vida. Inclusive para executar uma simples tarefa. Até de pintar uma parede a gente tem concorrência, né? Então, às vezes, a gente percebe que algumas pessoas não fazem bem o seu trabalho porque estão trabalhando além do necessário ou estão usando o trabalho como válvula de escape para algumas coisas. O animal tem a sabedoria do contrário. Quando eu estou com sono, eu paro e eu durmo. Quando a minha matéria pede repouso, eu paro e eu vou repousar. Ah, mas o animal não tem estresse, o animal não paga aluguel, o animal não tem prestação, o animal não tem preocupação. Não sei, vai que tu é o búfalo, que tem que se preocupar com o leão todo dia no teu caminho. Vai que tu é o mosquito, tem que se preocupar toda noite com o morcego. Vai que tu é o rato, tem que se preocupar toda noite com o gato. Noite não, né? Dia também. Né? E assim vão os predadores, né? Vai que tu é um peixinho feliz do Procurando Nemo e tem a baleia ali, né? Não vendo a sua beleza, sua exuberante beleza, e ela quer
sei se não é preocupação. Não sei se não é. Né? Então, a gente tem que refletir muito essas questões do que a gente traz como preocupações verdadeiras da nossa sobrevivência, o que é necessidade de sobrevivência e o que não é. E essa energia, ela falta sobretudo para o ambiente familiar. Né? Normalmente a pessoa, quando está trabalhando muito, quando está excessivamente exausta, falta energia para quê? Para dentro de casa. Aí a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente faz, estou estressado. No ambiente que a gente deveria estar chegando de forma contrária, desestressado, a gente chega estressado. Aí a gente já entra em casa com aquela energia anímica tensa. Já coloca o ambiente astral, o padrão vibratório interno, da onde a gente vai repousar o ori, a cabeça, tenso. Aí traz toda aquela energia de estresse para dentro de casa. Óbvio que não vai demorar muito, teremos o quê? O quê como convidada noturna, diária, na nossa casa? A insônia. Essa companheira fiel de muitas pessoas. Né? A insônia chega porque ela foi convidada. Assim como a maioria de todas as outras doenças, elas são convidadas a estarem na nossa vida. E aí a insônia chega e ela fica e a gente não sabe o que faz com ela. Como diz o pai Pedro, né? Ele casou-se com a diabetes. Tem gente que casa com a insônia. Casa com a insônia e não sabe. E vai levando aquilo num processo ad contínuo que depois até normaliza. Não se percebe nem mais que aquilo é uma doença. A insônia é uma doença. Tem que ser tratada. Tem que ser tratada porque... Imagine um indivíduo, olha, vem cá, faz o seguinte, tu não vai dormir mais, aquilo vai te fazer falta, porque vai faltar energia. Aí vem a indisposição, vem a preguiça. E nós somos de uma religião, né? A Umbanda trabalha com a visão reencarnacionista, e a Umbanda acredita na existência de espíritos que fizeram a opção em não ser do bem. Não ser do bem. E em não sendo do bem, tornam-se espíritos do mal. E que querem o mal pelo mal, apenas isso. E que se tornam, muitas vezes, nossos inimigos espirituais. E que vão ser os nossos predadores. São eles também, além dos concorrentes, além da sobrevivência humana, os nossos inimigos vorazes, que vão estar ali sugando essa energia desequilibrada. Essas energias, né, complexas, né, que a gente não sabe estruturar. Então, essa ausência de energia, às vezes, que a gente deposita no lar, às vezes a gente não consegue perceber quando foi o início do processo de queda da harmonia familiar, da separação, da falta de tranquilidade para passar para as pessoas que convivem dentro da nossa casa. E por isso hoje é cada vez mais frequente as famílias, os lares que se destroem. Não é simplesmente uma separação, é destruição. Né? Não é uma separação amigável, se é que amigável é um termo aplicável. Né? Então, às vezes, esse maremoto, esse tsunami que invade algumas famílias, ele, na verdade, foi iniciado por um processo de falta de vigilância de alguns daqueles que são os responsáveis por essa casa, por essa unidade familiar. Né? E hoje eu vinha conversando no carro, eu tive uma aula hoje justamente de sociologia da família, né? É uma disciplina, né? Sociologia. E é curioso, porque nós fazemos o estudo dessa matéria baseado em dados, em pesquisas. Não é uma coisa assim que a pessoa fala baseada no achômetro dela. Não, eu acho que acontece dessa forma. Não, eu acho que tem mais separações por causa disso. Não, eu acho que tem mais separação por causa daquilo. Não, é baseado em dados, né? E aí eu distribuí para as pessoas que estavam no carro essa informação, né? Que é cada vez maior o número de famílias que se separam. Logo assim que nasce o primeiro filho, ou seja, os casais não estão preparados ainda para a maternidade. A gente está no ano cristão de 2012, né? E o outro maior índice de separação, quando chega a crise financeira. Quer dizer, como que duas almas que vão dividir, né, a comunhão do sentimento, não está preparada justamente para aquilo que vai ser comum a todos, a crise financeira. E aí as estatísticas, né, e a gente pode citar os dados, tem várias instituições aí, o IPEA e tudo mais,
que estão dizendo isso. A gente está trabalhando em cima desses dados. Quer dizer, então, como é que pode? O casal fica junto, permanece junto por um tempo, quando vem a criança, separa. Cada vez mais comum, né? Cada vez mais comum esse tipo de separação e cada vez mais comum que as pessoas não tenham filhos. O casal dificilmente tem 2 filhos hoje em dia. Normalmente tem um filho com uma pessoa, um homem com uma mulher e mais outra mulher, no mínimo, e o homem filho com uma mulher e mais outra mulher. Então, o conceito de família moderna hoje, ele está muito alterado. Ele está muito diferente do que era o padrão de família antigamente. E aí, se a gente pegar esse reflexo aqui dos animais, que nós começamos a ler, né? Os animais, eles são justamente mais bem resolvidos nessa questão familiar, né? Olha, tu cresceu, tu é independente, faz o seguinte, corre atrás aí da tua sobrevivência e vai à luta. Porque os laços familiares não são presentes como nós, humanos, somos. Mas quando a gente se compara com o animal e nos incomoda, como a gente falou aqui, né? Quando eu comecei a falar, mas o animal não se preocupa, por isso que o animal não tem insônia. E quando eu falei do tubarão e da cadeia alimentar, todo mundo já, né, o semblante relaxa, porque aí a gente reflete que todo mundo tem problema, inclusive a formiguinha que está passando por ali. Tu passa andando, tu matou a formiga, tu nem sabe. Corre o risco de morrer, ser chamado de assassino. Não matei ninguém, matou uma formiga, de 3 baratas, alguns ratos, etc. Né? Tem isso na nossa contabilidade também, pode até não pesar tanto, mas tem também. Então, quando a gente começa a reparar que os laços emocionais e sentimentais humanos, eles são muito complexos, é justamente o ponto central onde a gente tem que começar a se preparar para se fortalecer espiritualmente. Né? Porque tem algumas pessoas que, e a minha professora falava, né, de alguns relatos dessas pesquisas, né, que a pessoa fala assim, não, eu estou bem, eu estou muito bem, mas meu casamento não está bem. Como é que é isso? Não, eu estou muito bem, mas meu casamento não. Como que é isso? Como é que é isso? Não, eu sou uma pessoa que... Eu sou uma pessoa lá na minha casa. Né? E é cada vez mais comum esse tipo de depoimento, né? Ou então a pessoa, quando não faz uma transferência, não, eu estou muito bem, né? Mas a minha mãe não está bem. E como é que minha mãe não está bem? Eu não estou bem. E aí elas faziam uma comparação com a família antiga, que esses sentimentos não eram separados. Hoje em dia isso é separado, hoje em dia isso está completamente rasgado. Foi o que eu falei, não é separação que ocorre, são tsunamis, são destruições familiares, são laços familiares que são rasgados e fica um para um lado, o outro para o outro, sem estabelecer diálogo. E isso vai ter um fruto, isso vai ter uma herança, isso vai ter uma consequência, isso vai ter uma sequela. Óbvio. E aí dentro daquele gradiente de espíritos, né, naquele padrão de 33 que a gente costuma falar aqui, se for um espírito que está mais despreparado para lidar com isso, depois a gente não sabe o que essa criança, esse jovem vai se tornar. Algumas pessoas vão lidar bem com isso, outras não. Vão levar aquilo em processo de trauma para o resto da vida. E às vezes a gente tem que ter assim, um psicólogo para falar o que é trauma. Porque nós banalizamos essa palavra, trauma. Trauma. Tá com trauma. Né? Às vezes a gente fala para a criança que não traumatizou não, é um tombinho. O trauma, inclusive alguns machucados fazem traumas também, né? Segundo a medicina, não estou falando não. Mas alguns sentimentos, algumas emoções, elas não são digeridas, elas não são processadas, a depender do nível espiritual daquela criança. E aí, às vezes, aquilo vai orientar a conduta daquela criança para o resto da vida. Aí aquele aborrecente problemático e, às vezes, aquele adulto que não cresce, fazendo muito barulho para chamar atenção, barulho como a sua vida, não é mais como a criança que pega o brinquedo, que faz assim, igual meu filho está ali querendo que ele chame a atenção, porque não pode um monte de adulto estar aqui e não está me notando. Isso é a forma natural da criança chamar a atenção, um mecanismo de defesa, absolutamente natural. O adulto, criança, ele fica assim, chamando a atenção com a vida dele. Eu bato com o carro, eu uso coisas erradas, eu escolho uma vida errada, eu escolho a pessoa que minha mãe não quer, que meu pai não quer, para chamar a atenção. Eu faço essas coisas.
né? É o adulto criança que não cresceu para poder chamar atenção. E quando às vezes você vai trabalhar com uma terapia, seja uma terapia de vidas passadas ou uma terapia simplesmente psicológica, tal, você vai perceber que às vezes tinha um trauma ali que não foi superado, não foi trabalhado, não foi vencido, não foi compreendido. E aquilo ali abre um precedente para a influência espiritual. Os bichinhos, no caso dos macacos, dos cachorros, dos cavalos, das baleias, os meus estudos, meus conhecimentos espirituais ainda não me disseram que eles também têm obsessor. Eles têm sensibilidade à presença de espíritos inferiores ou evoluídos. E tem, sobretudo, cavalo, pássaros, cachorro, gato tem. Se você os tem em casa, se você é uma dessas pessoas selvagens que tem esses animais em casa, eu sou radicalmente contra, quando a coisa não está boa, pode perceber, o bicho acusa. O bicho acusa, ele muda o comportamento dele. Né? Essa coisa do cachorro ficar latindo pro nada, que nada. O cachorro não está maluco. Ele está vendo alguma coisa, você que não está. Né? Criança pequena, bebê, é muito sensível também. Né? Claro que o bebê também chora, às vezes, por causa de nada, mas se você às vezes observar, você vai perceber que o bebê tem alguma coisa, está acusando alguma coisa, está dizendo pra gente ali, ó, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui estranha, né? Que não é boa, obviamente. Igual essa coisa da criança sorrir, né? Aí tem gente, tá vendo anjinho. Às vezes está vendo anjinho. A criança não fica rindo o tempo todo, por mais que digam, né? Eu já estudei isso. Não, são alguns processos neuroquímicos que faz a musculatura da face. Que processo neuroquímicos é esse que a gente não tem, adulto? Que negócio é esse? Queria ter esse processo para eu ficar rindo, estou no meio do maior problemão. Né? Eu que não lembre de boas coisas, eu faço esse exercício, e foi ótimo eu falar de boas coisas, porque eu lembrei de Chico Anísio, eu não me permito encerrar essa corrente sem falar dele. A gente tem que lembrar de boas coisas para a gente poder sorrir. E tem que lembrar. Tem que lembrar de boas coisas, tem que lembrar. Por isso que o humor é muito presente. Nós começamos a corrente de hoje com o Exu, né, por conta da quaresma e tudo mais, né? Exu tem essa finalidade de brincalhão, o seu Zé fala muito isso, né? Às vezes o seu Zé vem e passa uma noite inteira, claro que falando muita coisa profunda, mas no meio das coisas profundas falou 70% de palhaçada, de brincadeira. E ele nos explica que no caso dele, a gente está falando de um Exu que está em evolução, como todos os outros, mas ele deixa muito claro que o nível dele de evolução ainda é muito, né, incipiente em relação a Exus mais elevados do que ele. Então ele diz que se ele extrai um sorriso de alguém, ele eleva um ponto. Ele evolui alguma coisa. Parece ridículo, né? Parece pobre dizer isso. Que isso, então vou para Macumba para ficar ouvindo palhaçada de malandro? Pois é, mas é assim, simples, desse jeito que ele explica, né? E aí, por conta dessa coisa de vir trabalhando humor e tudo mais, tal, quer dizer, está sendo preparado para mais tarde ser um poeta, um ritmista, um compositor, né? Porque, segundo ele, trabalha junto com uma colônia de espíritos que são poetas, que são compositores, né? Seu Zé fala muito de Noel Rosa, fala muito de Cartola, tal, né? Fala muito de alguns compositores vivos e outros mortos, mas ele fala de ambos, né? E essa semana nós vimos o filme do Noel Rosa, né? Da boemia dele, né? E aquela coisa do cigarro e tudo mais, né? Mas aí eu estava observando, né? E é dessa ponte do Noel Rosa que a gente vai chegar no Chico Anísio. Como é que o cara faz uma música que fica eternizada, uma música que, claro que não tem, né, um século ainda, mas são músicas que são cantadas há muito tempo e que até hoje nos emocionam. E às vezes, porque você ouviu uma música, uma rima, uma piada gostosa, leve, saudável, como senhores como Chico Anísio sabia fazer muito bem, sabia não, sabe, porque o espírito dele está vivo, né? Isso traz uma diferença, porque às vezes essa emoção que você libera no momento de uma música, que você chora, ou que você ri, ou que você se alegra, ou que você liberou uma emoção, você às vezes ali, sem perceber, você está liberando um trauma. Às vezes você está liberando uma mágoa. Por isso que existe a musicoterapia, né? São terapias feitas com música, né? Eu quando comecei a estudar algumas matérias da pedagogia, né?
Eu achava esse negócio de música para beber, mas isso é gastação de dinheiro, isso é maluquice, já ouviu musiquinha? É impressionante, vários estudos e vários, como é que provam a mudança da criança com a relação que ela tem com a música e com o tipo de música. O tipo de música que a criança escuta. Como é que influencia na personalidade e no comportamento da criança. Tem estudos que mostram que a criança deixou de ouvir determinado tipo de música, passou a ouvir outro e mudou o comportamento. Porque a música ela é o quê? A vibração, né? Assim como a piada. Claro que nós, adultos, se nós formos a um show de um humorista que faz uma piada mais pesada, nós vamos rir também, claro. Mas a pessoa fazer um humor, como Chico Anísio, passou uma vida inteira fazendo a gente rir. O que é isso? Que dom é esse? Né? Que dom, e quando a gente fala dos 33, essa galera humorista desse nível, pelo amor de Deus, não igualem Chico Anísio a qualquer um, por favor. Eu não permito que façam isso nessa corrente. Mas desse naipe, dessa envergadura, como é que pode? Né? Eu estava até falando, se as emissoras voltar a escolher assim, os melhores 100 episódios do Chico Anísio, gente, vai bombar a audiência, né? Porque é qualquer coisa divina. Ontem eu estava vendo um show de esporte, né? Eu sou obrigada a ver esporte na minha casa o tempo todo. Aí me surge uma cena do Chico Anísio, né? Com o Galvão Bueno, e estava o Rodrigo Santoro apresentando aquela coisa desse filme do Heleno, enfim, aparece. Tiraram lá do baú. Pá. Eu falei, ué, não era esporte, agora eu estou Chico Anísio. O que é isso? Aí que eu fui entender, né, quer dizer, fizeram uma homenagem pegando uma cena. E era uma cena grande do Alberto Roberto, que era uma cena dificílima de ser feita. Porque era uma cena que, por mais que tivesse texto, ela era improvisada, porque ela era de dois atores, né, que é o Chico Anísio e o Lúcio Mauro, né? Então, eu lembro que, quando eu assistia, eu ficava assim, eu chego a ficar arrepiada. Eu ficava assim, meu Deus do céu, essa cena, e eu não sou amante da televisão, do cinema, não tenho veia artística de jeito nenhum, mas eu ficava, meu Deus, como é que pode? Não é possível que seja combinado, né? E aí o Galvão Bueno fala, né, no final da cena, ele falou, o cara era um gigante, ele me fez interpretar. E aí o Rodrigo Santoro, que é ator, experiente também, falou, caramba, que improvisação foi aquela? Como é que faz aquilo? Né? E com aquela espontaneidade, né? E a gente fica assistindo aquela cena assim, ó, você não consegue tirar os olhos da televisão, né? Ou seja, uma cena que qualquer criança que esteja na sala ouve, vê e entende. E quando tinha um aspecto mais pesado, porque ele tem umas horas que ele fazia uns aspectos mais densos, ele usava uma linguagem que você não precisava tirar a criança da sala para ver. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Do trabalho atemporal dos grandes espíritos, por isso ficam eternizados. Querem falar? Porque um garotinho de 8 anos foi entrevistado, aí perguntaram para o garoto qual era o personagem do Chico que ele gostava mais. Ele falou, o personagem do Chico que eu mais gosto são todos eles. Impressionante. O Chico Anísio não era só ator, ele era compositor também. Música famosa, não sei qual é mais. E foi durante um tempo da vida dele, isso dito por ele mesmo, um bandista. Ele frequentou um terreiro aqui em Realengo, inclusive esse depoimento está no site do programa Ori, que é aquele programa de rádio Pai Márcio de Jabum, que eu falava todas as quarta-feiras, está gravado. Depoimento do próprio Chico Anísio, pode ir lá que vocês vão ver. E eu já dei aquele depoimento que a Malga, que a viúva, né, do Chico Anísio, falou com essa relação dela com São Jorge e por que ela tornou-se devota de São Jorge. Vocês lembram que eu já contei isso aqui, né? E foi alguma coisa assim muito bonita. Esse depoimento também está na internet disponível para quem quiser. E ela tornou-se devota mesmo de São Jorge porque Chico Anísio viu, né? Ela pediu a São Jorge, pediu, e ele estava em coma, e ele acordou com um cavaleiro, né? Dizendo que viu a imagem do... Agora eu também nem lembrando direito como é que foi o relato, mas ele via um cavaleiro
E ela estava rezando para ele, para São Jorge, e ele volta do coma quando ele já estava desacreditado. Porque ele vinha num processo de doença durante muito tempo. Então eu queria assim, deixar a reflexão dessa coisa dos grandes espíritos, né, e a existência do Chico Anísio e um orgulho de tê-lo como brasileiro nessa existência, nos dá a possibilidade de dar um exemplo diferente daqueles exemplos que nós damos, né, que eu sempre falo. Gandhi, Mandela, Martin Luther King, Chico Xavier, e às vezes fica muito difícil da gente pensar como é que uma pessoa... mas a mãe Flávia está falando desses espíritos, os espíritos são muito elevados, a gente nunca vai chegar lá. Mas a gente está falando também de um outro aspecto dessa categoria de espíritos, né? Porque cada vez que o Chico Anísio levou o humor para uma casa, às vezes ele tirou uma tristeza daquele lar. Ele descontraiu uma família pobre que não tem dinheiro para se divertir sábado à noite. O programa não é ir jantar num bom restaurante. O programa não é ir para a boate. O programa não é pegar um helicópterozinho e ir para andar de lancha. O programa é jantar comida de todo dia dentro de casa. Isso é lazer. Ou seja, Deus envia uma criatura ao mundo e aproveita as experiências da trajetória evolutiva dele de outras encarnações. Não por acaso esses espíritos vêm com um nível cultural muito amplo. Você não consegue fazer humor se você tiver visões limitadas de mundo, né? Visões limitadas. Ele tem uma piada dele que resgataram agora, né? E você vê a sutileza, até da ausência do preconceito na sutileza dele. Não sei se vocês viram, circulou na internet essa piada esses dias. Eu morri de rir quando eu vi a piada. As mulheres estão descobrindo agora que mulher é bom. Os homens já sabem disso há tantos anos. E eu falei, gente, como é que ele consegue fazer um humor respeitoso quando qualquer pessoa faz um humor preconceituoso, né? E aí, não, na verdade, as mulheres estão descobrindo agora que os homens já sabem há muitos anos que mulher é bom. E aí eu falei, gente, é muito sutil, uma sutileza muito grande ele fazer esse tipo de piada, esse tipo de humor, né, para trabalhar. E essa piada é uma piada antiga. Ele, como um espírito que vê lá na frente, porque o humorista ele é muito antenado com tudo. Ele já traz pra gente temas que depois a sociedade, às vezes, naquela época não estava nem entendendo direito o que o Chico Anísio estava falando. E ele fala isso em horário nobre e ninguém fala nada. Quando naquela época, 20 anos atrás, né, seria impossível alguém falar disso em televisão brasileira, em canal público, né? E a entrevista que ele deu, essa entrevista dele, eu estava na rádio quando passou essa entrevista. Eles gravaram com ele à tarde, na casa dele, na Barra, e passaram à noite, ao vivo. Quer dizer, ao vivo não, nós estávamos ao vivo, mas a entrevista foi reproduzida. E eu lembro que logo em seguida da entrevista dele era meu quadro. Eu tive que enxugar as lágrimas para conseguir falar. Porque a entrevista dele foi muito bonita, sobretudo porque eu soube ali que ele tinha sido um bandista. E ele diz da experiência, o quanto ele aprendeu com o Preto Velho. Inclusive que ele se inspirou naquele, sabe aquele quadro que ele faz com o Preto Velho? Não é aquele de painho, não. Verzusa. Isso. Ele se inspirou nisso, mas aí o pai Márcio perguntou, mas também com muita sutileza, se havia algum deboche nessa construção do personagem. Não, pelo contrário, foi uma homenagem. Foi uma homenagem, né? Então, assim, a forma dele de prestar homenagem. Mas ele consegue prestar uma homenagem sem deboche. Né? Ele consegue, aquele personagem que ele tinha de painho, né, é justamente a caricatura que as pessoas têm do Pai de Santo. A maioria das pessoas não identifica a mãe de Santo. Flávia Pinto, 35 anos, comecei com 23, nova, relativamente nova, né, jovem, não, as pessoas falam, Pai de Santo, mãe de Santo, a pessoa enquadra. É uma pessoa já com uma certa idade, normalmente homossexual, e que tem um sotaque baiano. Ele cria esse personagem, a caricatura. Nunca foi rechaçado, sabe disso. Vai fazer isso hoje. Vai qualquer humorista fazer isso hoje. A gente entra de... Porque não vai ter essa leveza do humor. Então essas almas, elas às vezes estão trazendo pra gente questões visionárias. Que a gente ainda, o nosso espírito está tão bruto para trabalhar ainda, a gente está tão cheio de preconceito. E as almas, quanto mais preconceito a alma tem, mais pesada ela fica e mais distante de Deus ela está. Quanto mais. Algumas pessoas às vezes têm a insanidade de perguntar,
quando eu morrer, será para onde que eu vou? É difícil essa resposta, né? Mas uma coisa possamos ter certeza: quanto mais preconceito você tiver, mais distante de Deus a tua alma chegará. Quanto mais preconceito. Porque aquela pessoa que tu está discriminando, que tu acha que ela faz uma coisa que para você é inferior, é infeliz, é repugnante, é nojento, quando você olha dessa forma, Deus, do alto de você, aqui de cima, olha essa pessoa como um filho dele, uma filha dele. E aí você, ridículo, na nossa ignorância, está discriminando quando Deus está olhando como um filho dele, um filho, uma filha dele. E nós, irmãos, porque somos todos irmãos, a despeito da nossa concordância, estamos discriminando uma pessoa, né? E eu lembro uma vez que eu falei para um casal que ele é extremamente preconceituoso e ela uma mulher abertíssima, uma mulher tranquila, uma mulher muito transparente. Eu falei para ela, né, na frente dele, né? Ela estava me perguntando sobre a visão reencarnacionista, eu não entendia nada. Aí eu falei para ela: olha, fulana, você é uma alma muito leve, porque você olha as pessoas dentro dos olhos e você não as discrimina. Porque a gente já acabou de passar por uma cena muito desconfortável, que o marido dela se fechou e olhou de uma forma muito preconceituosa para uma determinada cena, né? Eu falei: você é uma alma muito leve, e as almas leves são próximas de Deus. As almas leves se aproximam de Deus. As pessoas que passam pelo mundo com menos preconceito são justamente essas pessoas que vão se aproximar mais rápido de Deus. E ela ficou me olhando assim, eu acho que, e ela é uma pessoa religiosa, não da nossa religião. Acho que ela nunca tinha ouvido aquelas coisas, e ela falou assim: Flávia, engraçado, eu não tenho preconceito com nada mesmo, não. Várias pessoas falam isso pra mim, mas eu nunca tinha interpretado dessa forma que você falou. Eu falei: mas é exatamente assim. Então a gente tem que se ocupar em acabar com o preconceito existente dentro de nós. Não se preocupar com as pessoas que agem de forma diferente de nós, né? E é isso que um humorista do naipe do Chico Anísio fazia, né? Porque a senhora falou dos compositores assim, muito evoluídos, compositores que têm uma visão. Eu, por muitos anos, ouvi muita música do Raul Seixas, e eu agora que eu vim me ligar na situação, não. Porque numa música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, ele fala que lê os símbolos sagrados de Umbanda. Eu nunca tinha me antenado quanto a isso. Esse dia que eu me antenei, eu falei: pô, símbolos sagrados de Umbanda, o que deve ser os símbolos sagrados de Umbanda que ele deu? Ele era um bandista, mas como ele era muito doido, e a Umbanda não tem o menor problema com a loucura, a mãe dele fala que ele não, acabava que ele não seguia, ele falava que não seguia porque não dava tempo, porque ele estava naquela loucura, ele e Paulo Coelho, que eles eram dois doidão, né? Eu não sei se vocês sabem, o Raul Seixas era parceiro do Paulo Coelho. E você vê o que o Paulo Coelho tornou-se hoje, um grande mago, né? O Raul ficou na loucura, compôs, e através das músicas dele a gente gera reflexão, né? Porque o jovem que está ouvindo uma música que tem letra, vai gerar reflexão. O jovem que está ouvindo uma música que não tem letra, né? O seu Zé não escuta de jeito nenhum, o seu Zé não está em terra. Ele não escuta. Se tiver ouvindo certo, não adianta que ele não gosta. Quando a gente estava lá na favela, que tinha o funk, que invadia o som do funk do terreiro, fazia o quê? Seresta, mas ele não ouvia, ele se recusa a ouvir, não ouve. Olha que a gente está falando de um Exu que não tem preconceito, mas não é uma questão de preconceito, é questão do entendimento do que você está ouvindo, o padrão vibratório que você está traindo para dentro da sua casa. Então, esses compositores, esses poetas mortos, né, eu chamo essa colônia espiritual de poetas e compositores que o seu Zé fala o tempo inteiro, Flávia Pinto, eu chamo de Sociedade dos Poetas Mortos, né? Eu faço correlação com aquele filme, que na verdade o filme mesmo não tem nada a ver, mas o nome eu acho que se aplica muito, né? E quando ele diz das músicas que são feitas, né? E realmente a gente, primeiro que nós somos um país musical. Nós somos um país musical. Eu não posso nem falar da cultura de outros povos, mas a música está presente em várias culturas, né? Mas no Brasil é impossível. Você vai ali na padaria, você vai ouvir uma musiquinha. Desculpa. Você vai ouvir uma musiquinha. E isso é que a gente sente falta, às vezes, quando a gente vai em alguns outros lugares que tem outras culturas, quando você não ouve música. Eu já me peguei uma vez num lugar que eu acordei domingo,
cadê a música? Não tinha música, ninguém estava ouvindo música, né? Então essa musicalidade que às vezes está embalando o seu dia e você não sabe o que está sendo tocado ali, você não consegue parar para ouvir e refletir as palavras que estão sendo ditas, às vezes aquilo ali levou você a um ambiente vibratório de tanta negatividade ou de tanta positividade, a depender do que você está ouvindo. E a criança, ela não decifra, ela não decifra, mas ela sente. Ela sente aquilo que está sendo tocado, né? E não diferente ao humor, né? É o humor do Chico Anísio, essa leveza, essa riqueza de personagens que traduzem muito a realidade brasileira também, né? De pensar, de trazer essa coragem. O Chico também fala muito dos personagens daquele jeitinho brasileiro, né? De várias formas ele falava isso, em vários personagens, né? E das caricaturas brasileiras, né? Desse país chamado Brasil, e que traz riquezas como essa do Chico Anísio. E aí a gente fica pensando, gente, o que será que ele vai ser quando reencarnar? Né? Daquela curiosidade, meu Deus do céu. Claro que esse informe não nos chega, né? Mas é gostoso especular, né? Nesse campo é gostoso, né? As pessoas ficam me perguntando, Michael Jackson, será para onde vai? Não sei, não quero saber. E não quero pôr enquanto amizade com quem sabe. Mas, quando tu encontrar com em alguma encruzilhada por aí, tu pergunta. Agora, no caso do Chico Anísio, é saudável especular. Claro que não vou perder tempo perguntando ao espírito, que serei reprimida quanto a isso, né? Mas é interessante você pensar, imagina o que ele vem daqui a um tempo a mais, né, na frente, né? O que acima disso, de ser uma pessoa que traz o humor com ele será, né? E possivelmente vai lá para essas colônias, se não especificamente essa, algumas similares, desses espíritos que se encontram para contemplar, né? Tem uma música da Alcione que ela fala, eu sempre falo dessa música aqui, né? Eu não sei cantá-la. E é uma música que não é conhecida, porque não é uma música que a Alcione fez para vender CD, né? É uma música, uma última faixa do CD dela, se não do último, do penúltimo CD dela, ou no máximo o antepenúltimo, mas não tem tanto tempo assim não. E ela agradece a Deus pelo dom que ele deu a ela. E ela fala que pelo dom que Deus deu a ela, muitas vidas ela salvou, reconciliações que foram feitas, pedidos de perdão, mágoas que foram para fora, né? E é qualquer coisa assim, né? Quer dizer, você escuta aquele artista, principalmente os românticos, né? Mas não tão inferiores também os artistas que fazem rock, que fazem músicas que embalam a juventude, talvez essas até sejam as de maiores preocupações nossas, né? Ou seja, o que a juventude está ouvindo, né? Mas essas músicas vêm. Aí Deus dá um vozeirão daquele Alcione, né? Nossa vulgo marrom, né? Nossa preciosidade. E aí ela canta aquilo, a pessoa se liberta, e pode parecer um absurdo o que eu vou dizer, mas às vezes uma pessoa deixa de matar, deixa de fazer um crime passional porque ouviu a marrom. E aí, eu vou relevar, não vou te matar hoje não. Quer dizer, a gente não sabe, mas às vezes alcançou isso. Essa música alcançou essa pessoa, porque às vezes aquelas pessoas que não conseguem falar para as outras, que estão magoadas, que estão sentidas, é na música que desabafa. Sabe aquele choro que só você e a tua fronha conhecem? Sabe? Aquele que é só você e travesseiro, você e teu íntimo. Acho que nem teu anjo da guarda vê você chorando, que te esconde tanto. É esse choro que a música liberta, né? É esse choro que a música deixa a alma mais leve, né? E por isso é muita verdade, né? Quem canta seus males espanta. Isso é muito verdadeiro. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Então eu vou encerrar aqui a nossa corrente da noite de hoje, né? Por conta de eu estar com as crianças, lembrando e pedindo, né, que Chico Anísio seja realmente muito bem recebido pela pátria espiritual. Eu tenho certeza, diante de tudo aquilo que eu acredito que a Umbanda nos ensina, que não faltaram espíritos de luz para recebê-lo, né? Eu tenho certeza que é uma alma libertária, né? Uma alma que trouxe para a gente a liberdade através do humor,
a liberdade de lembrar que devemos ser felizes, independente do problema que nós tenhamos, né? Que temos obrigação de termos bom humor, e talvez Chico Anísio tenha aplicado aquilo que Sócrates falou: às vezes é preciso saber ser louco, né? E Chico Anísio foi um desses casos de loucura, porque a trajetória que ele tinha, escolheu ser humorista. Mais ou menos o que Didi também fez, né? Deixou de ser advogado para tornar-se humorista, sobretudo infantil, né? Que talvez seja um desafio ainda maior. E a gente pede aqui que toda a força da prática espiritual possa chegar até esse grande guerreiro do bem que teve como espada, né, o seu humor, né, e teve como escudo a sua felicidade. A felicidade que ele tinha, que chegava até nós, e a felicidade que ele provocava em nós no momento que nós ouvíamos a produção do trabalho dele. Ou seja, ele soube usar o dom que Deus deu a ele. E o segredo para a felicidade é descobrir o dom que Deus nos deu e usá-lo para sermos felizes na vida. Continue. Pai de amor e bondade, neste momento estamos aqui a te pedir por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, irmãos que se encontram prescritos a esta mesa e aqueles que se encontram em nossas mentes. Pedimos neste momento a equipe de plantão de socorro espiritual possa se mobilizar e ir até cada um desses irmãos, levando até eles o socorro necessário, o remédio necessário a cada um deles, os fluidos terapêuticos. E essa luz será irradiada a todos aqueles que se aproximarem de mim. Eu sou um espírito forte e tenho luz. E essa luz será irradiada a todos aqueles que se aproximarem de mim. Eu sou um espírito forte e tenho luz. E essa luz será irradiada a todos aqueles que se aproximarem de mim. Eu sou um espírito forte e tenho luz. E essa luz será irradiada a todos aqueles que se aproximarem de mim. Eu sou um espírito forte e tenho luz. E essa luz será irradiada a todos aqueles que se aproximarem de mim. Eu sou um espírito forte e tenho luz. E essa luz será irradiada a todos aqueles que se aproximarem de mim. Seja louvado. Vamos respirar fundo mais uma vez e agradecer por esse momento mágico, por essa oportunidade de toda terça-feira estarmos aqui buscando a presença de Deus, invocando a presença dos Espíritos de luz, pedindo a Deus que se faça presente na nossa vida, na nossa casa. Muitas almas não lembram-se, passam pela vida e não lembram-se de encontrar com Deus. E as almas que preocupam-se e ocupam-se em estar com Deus minimamente uma vez por semana, para esse momento de coletivamente invocarmos a presença de Deus, estas são as almas que encontram a felicidade acima das dificuldades. As demais são aquelas almas que ainda precisam descobrir, na simplicidade do conhecimento espiritual, o grande mistério de ter sempre um sorriso. Que a paz de Deus esteja conosco, permaneça conosco, abençoando esse início de semana, e que nós possamos na próxima terça-feira estarmos aqui, protegidos pela espada e pelo escudo do nosso Pai Ogum, mas com a serenidade e com a fortaleza espiritual de nosso Pai Oxum.